Amém, amém. Muito boa noite, ou muito bom dia para você que talvez vai ver em outro momento. Mas boa noite para os presentes. Boa noite a todos que nos acompanham, boa noite a todos que estão no mesmo espírito, na mesma sintonia. Mais uma vez aqui começamos a nossa reunião. Hoje eu já quero explicar o motivo da troca do nosso dia. Eu quero deixar claro que não é falta de responsabilidade ou trocando as prioridades, né? Mas o dia que eu recebi do Senhor, o dia que o Senhor me colocou no coração para que ministremos o nosso culto é realmente no sábado. Nós não mudaremos isso e enquanto o Senhor não falar. Hoje, excepcionalmente, estamos fazendo neste dia, na quinta-feira, porque não vou poder estar presente aqui no sábado, não estarei aqui, não conseguirei ministrar o culto aqui, mas por ser uma prioridade, por ser algo que a gente não pode deixar de fazer de forma alguma, assim como eu recebi a orientação de Deus e sou obediente, eu não posso deixar de fazer, então resolvi avançar 2 dias e fazer nessa quinta-feira, somente pelo fato de que sábado não vou estar presente. Mas eu não posso deixar de obedecer, eu não posso deixar de transmitir a palavra de Deus, eu não posso deixar de pregar tudo aquilo que eu tenho ouvido, vivido e aprendido a cada dia. E para começar o dia de hoje não poderia ser diferente. Eu não fujo da palavra, mas junto com a palavra eu também tenho que pregar aquilo que eu vivo, aquilo que é o meu dia a dia. Isso aqui não é um testemunho, não é contar a história da minha vida ou a história do meu dia, mas eu não posso deixar de falar daquilo que eu vivo, porque eu prego, eu falo aquilo que eu vivo. Eu não estou aqui para contar a historinha da Bíblia e viver a minha vida de qualquer maneira. Ou eu vivo o que eu prego, ou eu abandono tudo isso aqui e vou fazer outra coisa. Mas a partir do momento que eu escolhi estar aqui, eu escolhi me colocar diante da palavra do Senhor e me colocar diante do seu exército para o servir, eu tenho que, no mínimo, ser coerente em falar uma coisa e fazer a mesma coisa do que eu estou falando. Ou seja, literalmente viver aquilo que eu prego. Se não for dessa forma, nenhuma das duas coisas vale a pena. Nem viver de qualquer jeito e nem pregar alguma coisa que você não está fazendo. Porque, não sei se você vai ser de acordo comigo, pode ser pesado sim, mas não tem outra palavra para traduzir isso que não seja hipocrisia, né? Que não seja uma mentira. E isso já está contra aquilo que a palavra nos ensina. Por que que eu digo isso? Por que que eu falo que eu tenho que contar um pouquinho do que eu vivo, e do que eu prego? Porque eu começo pelo dia de hoje. Não foi nada fácil, não foi nada agradável, foi pesado, foi duro, eu me senti sozinho, eu me senti talvez o menos importante que eu poderia ser naquele lugar, naquele momento, porque eu literalmente estava sozinho, fazendo tudo que eu podia sozinho. Eu digo isso porque eu não quero que as pessoas vejam o que eu estou fazendo. Isso para mim não importa. Porque pessoas vendo ou não vendo, o que eu estou fazendo, eu faço o meu melhor. Eu já preguei a respeito disso aqui, eu já falei a respeito disso. Para você que está assistindo, talvez depois, você pode voltar uns vídeos para trás. Você vai ver nas outras pregações ali, tem uma com o título de Faça o seu melhor. Seja o melhor que você pode ser. E eu procuro ser. Com os meus defeitos, com as minhas falhas, eu procuro ser. Então hoje, não diferente disso, eu procurei ser o melhor, mas em dado momento isso me colocou em questionamento comigo mesmo. Ser o melhor no que você está fazendo, você tenta dar o teu melhor, mas parece que ninguém vê, parece que ninguém liga para você, ou ninguém dá importância, ninguém dá o devido valor para aquilo que você está fazendo. E o interessante de tudo isso é que às vezes a gente faz procurando reconhecimento.
Nós fazemos sem nos dar conta, a gente espera que alguém venha falar alguma coisa, ou talvez isso possa fazer sentido para você. Aí você espera que alguém veja que o esforço que você está fazendo é maior do que aquilo que você realmente está fazendo. Você pode tá fazendo uma atividade que para você nem é tão pesada, mas você espera que alguém olhe para você e diga que aquilo é bom, que aquilo é importante, ou que alguém note que você está ali, né? Se você acompanhar também alguns vídeos para trás, vocês que vão assistir, que nos acompanham, o que a pastora Dani tem muito nos ensinado a respeito das nossas raízes. Cuidado com essa necessidade de você precisar ser visto, de você precisar ser afirmado por alguém. Isso pode ser algo que está lá na tua raiz e você não se dá conta. Isso pode ser algo que está lá guardado dentro de você e você não se dá conta. E quando você se pega pensando nisso, por que eu procuro a aprovação de alguém no que eu estou fazendo? E, e você não tem essa resposta. Você só se pega na situação, mas você não sabe de onde vem e tudo. Eu recomendo que você volte os vídeos também e dê uma olhada no que a pastora Dani está nos ensinando, tá? Perdão. Fala muito a respeito de raízes. Isso quer dizer muito e às vezes você não se dá conta de que você tem algo a curar dentro de você para que você possa seguir o teu caminho, encontrar quem você é e seguir sem precisar se autoafirmar. Por que eu estou dizendo tudo isso aqui? Porque eu já passei por esses processos, eu, graças a Deus, tenho essa pastora comigo dentro de casa aqui. Antes mesmo desses vídeos chegarem ao ar, eu já vivi muito isso, já passei muito isso, já fui muito tratado nessas áreas, em raízes e coisas assim. E hoje, não que eu tenha isso dentro de mim, eu não preciso ser afirmado por ninguém e tudo, não, eu continuo fazendo o meu melhor. Onde que eu quero chegar com tudo isso? Que a partir do momento que você sabe para quem você está fazendo e o que você está fazendo, você não precisa da afirmação de pessoas. Aquele para quem você está fazendo, ele é fiel e justo para te justificar, para te amparar e não te deixar faltar e não te deixar ser menosprezado, ridicularizado ou nem mesmo inferiorizado por você mesmo. Porque a maioria das situações onde você vai se julgar inferiorizado, vai se julgar menosprezado, não é porque o outro vai olhar para você e não vai te dar importância por nada. Esse julgamento vai começar primeiro dentro de você. É você que está olhando para você e está se sentindo inferiorizado. E a partir do momento onde você sabe para quem você está fazendo e o que você está fazendo, esse julgamento não tem mais peso, não tem mais poder sobre você. Eu digo isso porque foi um exemplo um pouco longo, mas eu digo isso por quê? Porque o meu dia hoje foi assim e eu continuei fazendo o que eu estava fazendo da forma que eu estava fazendo. Embora foi um dia sobrecarregado, com atividades que eu poderia hoje facilmente dizer que eu faço o que eu fiz hoje normalmente dentro de 4 ou 5 dias. Eu fiz tudo no mesmo dia hoje. Então as atividades foram intensas, mas em nenhum momento eu reclamei, em nenhum momento eu me senti menosprezado por estar sozinho ou isso ou aquilo. Eu continuei fazendo o melhor que eu podia. Só que Deus, ele sabe, ele nos conhece, ele sonda a intenção do nosso coração, ele sonda os nossos pensamentos, antes mesmo que a palavra saia da nossa boca, ele sabe, ele conhece a nossa condição física, psicológica, interior, exterior, ele é especialista, ele te criou, ele te conhece de fora, de dentro, de todo lado. E o nosso corpo tem limitações, assim como a nossa cabeça tem a limitação, o nosso corpo também tem. Nós somos seres muito, muito, muito limitados comparados a Deus. E o Senhor conhece a nossa limitação. Se você está fazendo algo querendo ser melhor que o teu vizinho, querendo ser melhor que o teu companheiro de trabalho, querendo ser o melhor dentro da tua casa e tudo, por competição, eu não vou dizer que Deus não está ali. Talvez ele esteja do seu lado sempre, ele é sempre presente, eu creio nisso. Mas se você está fazendo o que está fazendo por competição,
vai ser mais difícil ele intervir e te amparar do que se você estiver fazendo o melhor que você pode fazer, simplesmente porque é para ele. Porque a palavra nos diz que tudo é dele, por ele e para ele. Então todas as coisas que fazemos são para Deus. Se você estiver fazendo na intenção de fazer o melhor para ele, eu tenho certeza que ele vai te amparar quando você precisar. E foi isso que aconteceu hoje. Eu não estava fazendo para mostrar o melhor para ninguém ou para competir com ninguém e tal, até porque o que eu faço e aonde eu faço sozinho. Eu não tenho ninguém para eu ser melhor do que o outro e tudo. E eu não sou assim. Quem me conhece sabe que eu não sou assim. Então, em um dado momento, a limitação chega, a força acaba, o cansaço bate e a gente sabe aonde tem que chegar, sabe qual é a linha de chegada. E como seres limitados e humanos, a gente olha para a linha de chegada, você já andou, já caminhou, já correu e você sabe que falta pouco. Mas a tua força não chega. A tua força não vai até lá. Você não tem mais como atravessar aquela linha porque já está. Talvez não esteja tão longe, mas você está esgotado. Você já deu tudo o que você poderia dar. Só que não esqueça que você está fazendo o melhor para chegar naquele lugar que você precisa. E hoje aconteceu exatamente isso, a hora que a força não ia dar mais, a hora que não ia mais acontecer. Uma pessoa, a menos provável, reuniu todas as outras que precisavam em volta de mim para terminar a atividade que eu tinha que terminar. Eu não sabia o que fazer, se eu continuava a atividade, se eu ia só agradecer todos aqueles que chegaram ali, porque o que eu estava fazendo eu não ia dar conta de fazer no tempo que eu tinha que fazer sozinho. Não convém entrar em detalhes aqui, não preciso tanto disso, mas a atividade que eu estava desenvolvendo, para que fosse feita no tempo que precisava ser feito, eu precisava, naquele momento, de mais 4 pessoas comigo. Mas em nenhum momento eu fui reclamar, eu fui pedir, eu fui. Porque eu faço o melhor que eu posso. E Deus vê o que eu faço, vê o que você faz com a intenção do teu coração, e Ele entra com aquilo que Ele precisa no determinado momento. E é graças a Ele, não graças à minha força, que tudo foi feito da maneira que tinha que ter feito, que ter sido feito e no tempo que tinha que ter sido feito. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês que me chamou a atenção bem no final do dia, porque isso, com certeza, tomou todo o meu tempo, as minhas forças, as minhas energias, e eu não conseguia mais pensar, raciocinar, escrever e formular o que eu precisava fazer para essa noite. Eu quero dizer para vocês que a forma mais maravilhosa que Deus tem de trabalhar não é quando você pega as tuas forças, faz tudo o que você pode fazer e fala: vem cá, Deus, olhar o que eu fiz aqui. Ele até vai. Mas o mais bonito é quando você não tem nada. Daí você chama ele e fala: vem cá, Deus, faz para mim aqui porque eu não posso mais. Você fala: olha, por favor, hoje eu não pude, não deu, mas vem cá porque não vem ver o que eu fiz porque eu não consegui. Eu não dei conta. Vem cá e faz para mim, por favor. E ele faz. Tenho que dizer para vocês que ele faz. E como eu falei antes, o dia foi pesado, o dia foi cheio, foi carregado assim de atividades e tudo. E eu tinha pouco tempo para cumprir uma última atividade no final do meu dia hoje, que foi um pedido da minha esposa. Eu, sinceramente, sem força nenhuma para fazer, eu não queria mais sair de dentro de casa e, bom, eu fui. Posso dizer que foram os 10 minutos mais produtivos que eu passei, acho que da semana inteira. Da semana toda. Não vou nem dizer do dia de hoje, porque é pouco dizer só do dia. Do tanto que eu vivi, que eu aprendi, que eu pude ouvir em 10 minutos em uma visita. Em uma simples visita, em 10 minutos, eu fui enriquecido em sabedoria, em entendimento, e ali
o Senhor falou comigo. O que eu quero dizer com tudo isso? A gente só pode ter esse tipo de relacionamento, a gente só pode ter esse tipo de ajuda, vamos dizer assim, de provisão, e a gente só pode ter acesso a isso se for através de alguém que a gente conhece. Eu estou errado? Obrigado, filho. Quem vai discordar de mim? Vocês são livres para concordar ou discordar, não sou eu que convenço. A própria palavra de Deus me diz que quem convence é o Espírito Santo, não sou eu. Você tem toda a liberdade de concordar ou discordar de mim. Eu não consigo ter essa provisão, eu não consigo ter essa ajuda, eu não consigo ter um auxílio de tão próximo assim. Por exemplo, vim fazer aquilo que eu não tive capacidade de fazer. Eu não consigo que alguém venha fazer isso no meu lugar se não tiver muito amor e se eu não conhecer. Se eu não tiver um relacionamento assim para aquele com quem eu conheço, ele saber do que eu preciso, saber o que ele pode fazer por mim naquele momento. É muito difícil um estranho acertar naquilo que você precisa. Claro que muitas vezes nós nos dispomos a ajudar pessoas que não conhecemos e muitas vezes essa ajuda ela vem no momento em que as pessoas precisam, ela supre uma necessidade, mas não é exatamente aquilo que a pessoa está precisando. Por quê? Porque eu vou ajudar, eu vou prestar minha solidariedade com aquela pessoa, mas não é exatamente aquilo que ela está precisando. Por quê? Porque eu não conheço aquela pessoa. E assim é conosco, nós recebemos às vezes ajudas e suportes e palavras e amparos e coisas assim, mas quem pode fazer isso? É aquele com quem nós conhecemos. Aquele que eu não conheço, ele não pode fazer muita coisa. Não pode fazer exatamente aquilo que eu estou precisando. Porque ele não sabe o que eu preciso. Sem mais exemplos longos, eu quero ler um texto com vocês aqui, porque eu não posso ficar fora da palavra do Senhor. Eu não posso só contar da minha vida, eu não posso só contar aquilo que eu vejo, aquilo que Deus faz e pronto. Eu tenho que ir para dentro da palavra. E isso que aconteceu hoje foi muito pontual comigo. Isso que o texto vai dizer tem muito a ver com o que eu estou falando aqui, você já vai me entender. Abra a tua Bíblia comigo, por favor, em Lucas, no capítulo 9, a partir do verso 18, até o verso 20. Somente estes eu quero ler com vocês nesse momento. Lucas, no capítulo 9, verso 18, nos diz assim: certa vez Jesus estava orando em particular e com ele estavam os seus discípulos. Então ele lhe perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? E eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas do passado que ressuscitou. E no verso 20, Jesus pergunta assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro responde para ele prontamente: o Senhor é o Cristo de Deus? O Senhor é o Filho de Deus? Notem que aqui no verso 18, Jesus pergunta para eles quem as multidões dizem que eu sou. No meio da multidão é difícil todo mundo se conhecer, é difícil todo mundo saber quem é quem e tudo, e há muita opinião, há muita divergência e tal. Você pode até saber quem é uma pessoa. Você pode até saber, você pode até ouvir falar quem é esse tal de Jesus. Você pode até ouvir falar de Deus. Você pode ouvir falar muita coisa do presidente do teu país. Mas quem é ele? Quem é essa pessoa? O que ele faz? Qual a importância que ele tem? Qual a relevância que ele tem? O que ele é capaz de fazer? Isso você só vai saber se você conhecer, se você ouvir falar
Muita gente vai falar muita coisa. Opiniões existem várias. E todo mundo é livre para pensar como queiras, para pensar como quiser. Só que a verdade é uma só. Deus, ele é um só, Cristo é um só. E se eu não conhecer, se eu não relacionar, se eu escutar somente o que os outros falam, eu posso ter várias interpretações, eu posso ouvir muita coisa. Eu quero ler um texto aqui com vocês, não precisa abrir também, mas eu quero ler para vocês terem uma ideia o que Apocalipse fala a respeito disso, lá no livro do Apocalipse, o que fala. No capítulo 3, verso 20, ele nos diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus, ele está te convidando a conhecer quem ele é. Você pode ter ouvido falar muita coisa, você pode ter opiniões a respeito, você pode crer, pode não crer. Só que uma coisa é certo aqui. Existe somente uma forma de você saber quem ele é, diferente de só ouvir falar. O texto nos diz que ele está à porta e bate. Ele não vai se apresentar para você sem que você se interesse a conhecer. Ninguém conhece a outra pessoa sozinho. Você não vai chegar na casa de ninguém e conhecer ninguém sozinho sem que a pessoa se apresente para você e sem que você pergunte quem ela é. Se não tiver um diálogo, uma conversa entre dois, é impossível você conhecer essa pessoa. Jesus, ele está te lançando esse convite. Eu sei que as opiniões são diferentes, eu sei que às vezes você já ouviu muita coisa, às vezes você já tentou acreditar. E hoje uma das experiências que eu tive foi de verdade esta. Eu estava com uma pessoa e ela falou para mim assim: eu creio em Deus da minha maneira. Eu falei, mas como será que é isso, né? E tudo. E no desenrolar da conversa, esse creio em Deus da minha maneira me levou a ouvir também o que ela falou, que ela já participou de algumas aulas até para crianças. Ela já ensinou crianças a respeito da palavra de Deus. Quer dizer, se ela crê na maneira dela, ela já ouviu falar, já sabe mais ou menos quem é, e se ela já ensinou crianças a respeito disso, talvez de uma forma muito simples, eu acredito, não teve o relacionamento, talvez, de conhecimento, talvez não teve um relacionamento para saber realmente quem é e ficou somente no eu ouvi falar de Deus, então eu transmito para as outras pessoas tudo aquilo que eu ouvi falar. E isso não tem nada a ver com conhecer. Por que eu digo isso? Porque a pessoa com que eu tive esse contato hoje, ela já tem uma certa idade. E nesse momento da vida, ela me falou a respeito de hoje eu acredito da minha maneira, ou não acredito, talvez. Foi o que ela quis me dizer com essas palavras para não ser indelicado. Só que em outras palavras também ela me disse depois disso que ela já acreditou. Que um dia ela já soube quem era a Deus. E isso me causa, na verdade, uma interrogação, assim, porque então ela não conheceu exatamente a Deus, ela não sabia exatamente quem era. E se você não conhece, se você só ouve falar, você tira as suas próprias conclusões, você não tem um relacionamento, você não tem experiências, e aí o que acontece? Qualquer que seja a situação da vida, a circunstância com que você passa, ele te faz logo esquecer daquele que você ouviu falar. Eu ouvi falar que o presidente de tal país é um cara bacana, um cara legal.
e faz boas coisas pelo país. Eu ouvi falar que naquele país a condição de vida é assim porque o presidente é assim e dá condição para os habitantes daquele país. Você ouviu falar. E aí você se deixa levar por uma emoção e você se muda para aquele país. Quando você chega lá, você vai, como todo mundo, eu acredito, vai procurar saber melhor a respeito do país, da cultura, das leis e, de certa forma, claro que não pessoalmente, mas você vai tentando conhecer melhor o governo, você vai tentando conhecer melhor como funciona toda a política daquele país e você ouviu falar uma coisa. Quando você se deu conta da realidade era totalmente diferente. Talvez você já tenha passado por isso. Talvez não com troca de país, mas talvez com uma troca de empresa, com uma troca de escola, talvez. Trocou de bairro, trocou de casa, ouviu falar do vizinho, era bom, e quando você chegou mais perto, o que era? Talvez isso esteja se encaixando para você, talvez você esteja refletindo nesse momento. Que você ouviu falar e era uma maravilha. Mas quando você conheceu, talvez não era tão bom assim. Quando você se deu conta e você realmente foi conhecer, não era tudo aquilo que você esperava. E não poderia ser mais surpreendente que, como a matemática de Deus é bem ao inverso da nossa, ela é bem contrária, bem complicada, e as coisas, quando a gente pensa que está entendendo, você não entende mais nada, mas de repente tudo se resolve num piscar de olhos e você começa a ter as respostas que você precisa e tudo. Não me surpreenderia se você dissesse para mim que hoje você já não acredita mais, que você já não tem mais fé, que você esfriou, que você está esgotado espiritualmente ou psicologicamente, porque tudo que você esperou em Deus, tudo que você acreditou em Deus, tudo que você confiou, você se decepcionou. Faz sentido para você? Você tem orado e Deus não tem te respondido. Ah, depois que eu me converti, que eu aceitei Jesus, depois que eu vim para cá, minha vida ficou mais difícil do que era no passado. Tá fazendo sentido para você? Eu te digo que as coisas com Deus são ao inverso. Enquanto você ouve falar que ele é complicado, que ele é difícil, que ele é terrível, que ele não cumpre o que promete, você está ouvindo falar e você está formando na tua cabeça uma imagem de tudo aquilo que você está recebendo. Não é ruim isso, eu não critico, de forma alguma. Nós precisamos receber informações, precisamos ouvir, precisamos ler. A diferença é que guarde para você aquilo que te faz sentido, guarde para você aquilo que pode ser relevante e todo o resto você deixa passar. Não fique criando uma imagem dentro de você sem conhecer a verdade. Não se assuste, não se espante, não se escandalizem. Eu sou sim muito curioso, eu pergunto, eu leio, eu respondo, eu questiono. E faz um mês, mais ou menos, que eu tenho questionado, tenho perguntado, pessoas próximas a mim, eu tenho acesso a isso, eu tenho questionado muito e perguntado para eu saber como funciona. Religiões muito contrárias ao cristianismo. Eu tenho acesso a pessoas que têm informações a respeito de religiões, que são praticantes dessas religiões, que são contrárias a Cristo, que não acreditam, que ou às vezes até falam em Deus ou coisas assim e tudo, mas que a gente sabe que hoje é o povo oposto ao cristianismo. E sim, eu não falo para essas pessoas quem eu sou, eu não falo para essas pessoas a função que eu exerço ou no que eu acredito e tudo. Por quê? Porque o mesmo exemplo que eu tive na visita hoje, que reforçou ainda mais aquilo que eu faço diante das outras pessoas. Eu prego, eu falo de Deus, eu mostro o amor de Deus, sem dizer uma palavra. Porque essas pessoas com quem eu tenho acesso, com quem eu converso, com quem me ensinam, não, mas assim, que tiram as minhas dúvidas a respeito
religiões, dessa outra religião, na verdade, uma que eu tenho questionado muito para eu tentar entender como funciona, e por que que eles creem da forma que creem. Eu vivo da maneira que eu vivo, eu prego da maneira que eu prego para essas pessoas, eu mostro o amor de Deus para essas pessoas, mas eu não digo uma palavra para dizer quem é Deus, para dizer que eu sou um pastor ou algo parecido. Tudo que essas pessoas veem e começam a questionar aquilo que elas acreditam é pelo comportamento que eu tenho diante dessas pessoas. O nosso comportamento vai falar por nós. O nosso comportamento, a tua maneira de agir com as outras pessoas vai falar por você e vai transmitir aquilo que está dentro de você. Você não vai se comportar como deve ser ou como a Bíblia nos diz que devemos fazer se isso não tiver em você, porque isso não é automático. Eu chegar aqui, abrir a Bíblia, pregar, trazer uma mensagem, trazer uma reflexão e coisas assim e tudo, isso é muito automatizado, isso é muito decorado. Eu posso sim pegar um texto, decorar, vir aqui e falar bonito, assim como tem muitos pastores que falam muito melhor do que eu. A diferença é que não é essa palavra. Não é o que você está falando, não é o teu texto decorado, a tua boa dinâmica em falar, em se comunicar com as pessoas. Não é isso que vai convencer elas. Não é isso que vai dizer para elas quem é você ou quem é o Deus que você serve. Não é isso que vai convencer que talvez o que elas estão fazendo ou no que elas estão acreditando não vai levar elas a lugar nenhum. É a maneira com que você vive, é a maneira com que você transmite aquilo que você tem dentro de você. E como que você vai transmitir o que está dentro de você? Somente se você se encher. Somente se você tiver espaço dentro de você para entrar aquilo que deve entrar, que é a palavra do Senhor, que vai te orientar a maneira que você deve se comportar para que ele seja visto em você. Eu já citei isso também aqui, eu não lembro de quem a frase, mas eu já citei isso em outras pregações, e isso é a mais pura verdade, isso bateu em mim já há muito tempo e não muda. Que nós somos a Bíblia que o mundo lá fora lê. Não adianta você ter atitudes as mais estranhas possíveis, as mais preconceituosas possíveis, as atitudes mais grosseiras possíveis, mas no final do teu discurso a Bíblia está na ponta da língua, o texto está decorado. Não adianta nada. A tua atitude vai falar por você. A gente fala muito isso. Vou falar mais ainda daqui para frente, no que está por vir ainda para os casais, no comportamento dentro de casa. Como que o teu filho vai te ver, como que os mais próximos vão te ver. Eles aprendem aquilo que eles veem. Você é é um espelho para eles. Eles vão aprender com as tuas atitudes. Você vai poder falar o dia inteiro. Eles vão aprender com aquilo que eles estão vendo você fazer. Você quer que o teu vizinho se converta, você quer que o teu colega de trabalho conheça Jesus e aceite, e você acha que isso que você está vivendo com Deus é bom e você quer isso para as outras pessoas? Mude o teu comportamento com essas pessoas. Para de falar na orelha deles que não vai resolver. Logo, algumas pessoas vão ter acesso, aqueles que me conhecem há mais tempo já sabem tudo, mas isso vai vir a público em não muito tempo. Quando adolescente, eu conhecia Jesus dessa forma. Ouvindo. Era o dia inteiro, todo dia, toda semana, toda hora. Eu não levei 6 meses para ficar com raiva de Deus. Quando eu era adolescente, sim. Eu não nasci num lar cristão. Eu não nasci numa casa
de pastores, eu não nasci num lar evangélico, eu não conhecia Deus dessa forma, então a forma que me foi apresentada foi essa, falando, 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 me cansando a cabeça, e as atitudes eram totalmente diferentes, era só condenar tudo aquilo que a gente fazia, assim como talvez hoje você possa olhar e condenar todos aqueles com quem você não concorda, não é verdade? Eu sinto lhe dizer, condenando aqueles que você não concorda, às vezes, com as tuas palavras e com as tuas atitudes, você pode estar matando Deus dentro deles. Com a tua atitude. E você acha que a tua palavra vai convencer. Enquanto a palavra de Deus diz que quem convence é o Espírito Santo. Não é você, não sou eu, não é a tua palavra, não é a tua eloquência no falar, no pregar, não é a tua música que você sabe tocar, não é nada disso. Para eu não me estender mais, eu quero ler novamente e quero deixar isso como reflexão para vocês nessa noite. Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. E ao vencedor eu darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O último parênteses que eu quero abrir aqui é o verso 21, porque ele fala que ao vencedor ele dará o direito de sentar com ele no seu trono. Por que vencedor? Porque a palavra nos diz que Jesus nos revelou isso, que no mundo nós teremos aflições, mas nós devemos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E é isso que nós buscamos fazer todo dia, é vencer para chegar até ele, como vencedores, que a palavra diz que somos. Nele somos mais do que vencedores. Vencer essas guerras interiores que nos levam para baixo, que nos puxam para trás, essas guerras interiores aonde nos sentimos menosprezados, essas guerras onde nos colocam dentro de nós mesmos a dúvida sobre nós mesmos, sendo que ele já disse quem somos, para que fomos feitos, qual o nosso propósito e qual o nosso destino. Isso nós precisamos vencer dia após dia. Essas guerras que nós colocamos, essas barreiras que colocamos em nós mesmos. E dessa forma, para isso, nós só vamos conseguir se tivermos acesso a Ele, conhecendo, não só de ouvir falar. Ele está à porta e bate. Eu convido você, deixe-o entrar, fale, questione, pergunte, tenha uma conversa, tenha um relacionamento. Se você ouviu falar qualquer coisa de Deus, ignore e vá você buscar informação na fonte. Não fique com o que você ouviu falar, porque o que você ouviu falar pode ser uma verdade, mas pode muito bem ser um engano. De ouvir falar, ninguém conhece ninguém. Talvez você já ouviu falar de mim. Para alguns eu posso ser bom, para outros eu posso ser ruim. A diferença é que para você eu posso não ser ninguém. Posso não ser, não, eu não sou, né? Sou somente uma pessoa que está transmitindo uma mensagem aqui. Então, se você ouviu falar de mim, eu sou bom, eu sou ruim, pouco importa. A diferença é que se você ouviu falar de Deus e para você ele é uma imagem boa ou ruim, isso vai importar. Porque eu não sou ninguém, mas ele para você é tudo. Ele para você é tudo o que você precisa neste momento. Baixa a tua cabeça, eu finalizo por aqui. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, neste momento, Pai, toca cada coração, Senhor, desses que estão nos acompanhando. Toca cada coração desses que estão conosco, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Eu te peço, Deus amado, que o teu Espírito Santo venha a regar, Pai,
a cada semente dessa que foi plantada, Deus. Que o Teu Espírito Santo venha fazer brotar, Pai, a cada semente, a cada fruto, Deus, e venha colocar raízes profundas nesses corações, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor se faça presente em cada casa que foi aqui agora alcançada, Deus amado, em cada família, em cada coração. Que o Senhor venha se fazer conhecido, Pai. Que tudo isso que foi ouvido falar de Ti até hoje, que caia por terra, Pai, que seja esquecido, mas que todos aqui possam agora saber quem é o Senhor por contato, por relacionamento, não por ouvir falar. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te peço. Faça-se presente na vida de cada um, ó Deus amado. Derrama do teu amor, derrama da tua misericórdia, derrama as tuas bênçãos, ó Pai amado, para que cada um desses agora que está necessitado de ti, necessitado de uma resposta, Pai, que venha a ser atendido agora, Pai. Eu oro em nome de Jesus, Pai, para que o teu Espírito Santo venha visitar a cada um, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai. Não os deixe, Pai, sem resposta, ó Deus. Não é bênção, Pai, não é resposta financeira, não é resposta material, é a resposta da tua presença, a resposta do teu Espírito, é a resposta da tua esperança, ó Senhor amado, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, ser com cada um nessa noite, Pai. Que o teu nome seja glorificado, Pai. Que a tua presença e o teu amor seja sentido por cada um, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Abençoo a cada um aqui, Pai. Assim como eu abençoo a minha casa, ó Senhor amado. Afasta todo o mal, afasta toda a obra do inimigo, Pai, em nome de Jesus. Livra-nos, Pai, de todo o mal, de toda a tentação, Pai. Livra-nos de nós mesmos, Pai. Livra-nos, Pai, da nossa do nosso intelecto, Pai. Livra-nos, Pai, da nossa arrogância, da nossa soberba, do nosso orgulho, Pai. Em nome de Jesus, Pai amado. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Pai. Amém. E amém.